Então, estou eu aqui de novo, trazendo o que será o primeiro programa, né, de uma nova série que eu vou ter aqui no canal. Durante todo o mês de outubro, eu vou estar fazendo reviews de filme de terror, né? Um filme por dia, então vai ser soltado um podcast por dia, né? Por causa disso, provavelmente a duração vai ser menor, né? Não vai ser aqueles meus ensaios tão longos assim e tal, mas eu pretendo estar atingindo ali a marca de 20 ou 30 minutos, talvez, né? E o primeiro filme que eu assisti hoje, no primeiro dia de outubro, foi o filme mais antigo da minha lista, né? Dos 31 filmes que eu separei para estar assistindo nesse primeiro mês, né? De Monkey Madness, que é o nome do meu projeto, né? Já expliquei por que esse nome em alguns outros programas aleatórios por aí. Quem não sabe vai ter que ficar na curiosidade, né? Então, o filme que eu assisti hoje é o primeiro filme feito pelo personagem, né, do Zé do Caixão. O ator que criou o personagem, né, José Mojica Marins, é o cara que criou o personagem e também atuou e dirigiu esse filme e tal. Tudo tem a ver com ele, digamos assim, né? O nome do filme é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Dá pra ver que é um nome bem cafona, brega, né? Todo esse filme, de modo geral, é assim, né? Mas é um filme que ele é muito famoso, assim, né? Acho que é o único filme nacional que vai estar nessa lista desse ano, né? Ele e a sequência dele, né? Já vou dar um spoiler que amanhã eu vou falar a respeito do segundo filme, feito pelo José Mojica Marins, né? O Zé do Caixão. Né? E primeiro, antes de falar dos filmes especificamente, eu vou falar um pouco da relação que eu tive com essa figura, né? Eu, como a maioria de vocês aqui, né, conheci ele antes de realmente conhecer as obras, conhecer os filmes, eu conheci ele mais como uma figura, né, como um personagem que aparecia na televisão e tudo mais, geralmente até como um alívio cômico e tal, né? Só que daí, conforme eu fui envelhecendo e tudo mais, eu fui descobrindo várias coisas a respeito do Brasil, da nossa sociedade, os caralho, né? Eu sendo uma pessoa que sou fã de filmes de terror, é por isso que eu vou fazer uma maratona de filmes de terror no mês de outubro, né? Eu, sendo fã de filmes de terror, me tornei esse meio que admirador do trajeto que o José teve, né? O Zé do Caixão. Porque, com certeza, só para ele ter tido a ideia, né? A imaginação de querer fazer um filme de terror no Brasil na década de 60, sabe? Até onde eu sei, foi o primeiro filme de terror mesmo, assim, tal, que não era, tipo assim, um filme de outro gênero que tinha uma cena violenta, né? Os filmes do Zé do Caixão, né? E esse daí, o primeiro, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, é um filme de terror mesmo, basicamente bebendo da fonte, né? Sendo inspirado por vários filmes gringos que vieram antes dele, né? Ainda é um filme em preto e branco e tudo mais, né? E 64, que é o ano do golpe militar, né? Esse filme saiu em novembro, então esse filme já saiu na época que tinha ditadura, né? Já tava rolando em andamento aí e tal. Então, né, mas ainda assim é um filme bem antigo, né? 1964 provavelmente é mais antigo do que a maioria dos pais da audiência aqui e tal. Já é na geração dos nossos avós, provavelmente. Alguns dos nossos pais estavam nascendo, acho que a minha mãe nasceu em 64 ou 65, bem por aí, mas ela estava recém-nascendo, então não dá pra dizer que ela fazia parte desse mundo, né? Então é um filme bem antigo, com certeza pra te conseguir acompanhar esse tipo de obra, tu tem que ser capaz de fazer assim, um distanciamento do século XXI, entendeu? Tu tem que ser capaz de entender todo o contexto que veio por trás, saber o quanto que é um filme precursor, entendeu? Levar em consideração todas as questões assim de produção e equipamento, o quão mais difícil era fazer filme no Brasil nessa época, né? Ainda mais sem grandes investimentos por trás, que esse aqui é um filme sem grandes investimentos por trás, né? Enfim, conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando uma admiração muito grande, mas ainda assim eu nunca tinha assistido os filmes do Zé do Caixão. A primeira vez que eu assisti foi quando o José Mojica Marins tinha morrido já, né? Pra quem não sabe, ele morreu ano passado, né? Aos 83 anos de idade. Então aí ele veio a falecer aí e tal, em fevereiro de 2020, né? Quando isso aconteceu, eu falei, bom, tá aí uma figura que, né? Eu sei que é famosa, eu sei que é importante pro cinema e pro cinema de terror, que é o gênero que eu gosto, né? Que me considero fanático assim e tal. Acho que, né? Se eu não for aproveitar esse momento do óbito do cara pra ir conferir a obra dele, talvez eu nunca mais o faça, né? E daí eu assisti os dois primeiros filmes ano passado e eu vou estar reassistindo eles pela primeira vez agora, né? Então vai ser a segunda vez que eu vou assistir cada um deles. O primeiro eu já reassisti, né? Já fiz hoje aqui nas anotações que eu vou estar comentando pra vocês, né? Essa primeira parte que é livre de spoilers, inclusive é um negócio que eu vou fazer em todos os programas, tipo, quando for começar a análise de cena por cena e destrinchar os fatos, eu vou avisar. Então daí o pessoal que quiser conferir, né, se interessar por tudo que eu tiver falado até o momento dos spoilers e quiser assistir o filme sem ser spoilado, vai lá e confere. Agora, caso contrário, se não se importar de ter, né, a experiência estragada pelas minhas opiniões, né,
Então vai indo até o final, né? Mas enfim, então acredito assim que a pessoa que consegue se distanciar de todas essas coisas e entender o valor histórico por trás dessa obra, entendeu? Pode pegar e curtir e apreciar, porque eu particularmente me entretive bastante as duas vezes, sabe? A primeira vez que eu vi eu gostei, essa segunda vez que eu assisti eu gostei, sabe? Mas, né, quando eu falo que eu gostei, tem muito a ver com eu conseguir me relacionar com várias coisas especificamente desse filme, sabe? Que eu falei, ele tem muita coisa do brega, do cafona, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu sei que naquela época talvez não era tão brega, tão cafona assim, justamente porque as pessoas não tinham muito comparativo, né? Que eu falei, deve ser um dos primeiros filmes brasileiros de terror aí parar pro cinema, se não o primeiro, né? Então, né, o cara morreu, resolveu ver o filme dele, me surpreendi positivamente, embora não tivesse qualquer razão pra não acreditar que eu gostaria, né? Mas eu curti e tal. Então agora, né, depois de ter falado um pouco assim sobre quem foi o José Mojica Marins, né, continuando assim na parte de livre de spoilers, né? A última coisa que eu posso dizer sobre esse filme, o que basicamente seria quem é o Zé do Caixão? O personagem central, ele é basicamente um. Dá pra te entender que ele é um psicopata, né? Ele é um coveiro, ele trabalha. Acredito que a história toda se desenrola no interior de São Paulo, porque é onde foi, né, o Zé do Caixão nasceu, né? Quer dizer, o José nasceu e tudo mais, né? E daí depois, enfim, então é um filme que basicamente é isso que o personagem é, sabe? Tecnicamente não tem nada de paranormal, embora algumas coisas fiquem meio assim, né? Conforme eu for dando os spoilers, eu vou contextualizar algumas coisas que talvez deem um indicativo de que a obra não é totalmente presa à realidade e tal, né? Claro que, né, vários dos acontecimentos, mesmo que eles não sejam necessariamente paranormais, eles não deixam de ser totalmente surrealistas, né? E vocês vão entender mais conforme eu for explicando. Mas é isso aí, entendeu? Quem quiser conhecer esse pedaço da história do cinema nacional, saiba disso. É um filme que eu acho que ele tem coisas interessantes, ele me entreteve e tudo mais, mas é muito das coisas ali são cafonas, são bregas, são coisa canastrona, sabe? Que hoje em dia não passaria, não tem como tu fazer esse tipo de roteiro, esse tipo de atuação, esse tipo de coisa, né? Mas agora, o próprio Zé do Caixão, que ele que interpreta o personagem que ele criou, sabe? Eu acho que ele manda muito bem, inclusive algumas cenas específicas eu vou ter que destacar que ele realmente mostra que era um baita do ator, embora não fosse uh, a profissão dele mesmo, sabe? Até onde eu sei, ele nem escreveu o personagem para ele escreveu para encontrar um ator, só que ele não conseguia, no Brasil dos anos 60, ele não conseguia encontrar, né, muita gente preparada para interpretar um personagem de terror que é tipo assim, basicamente para fazer um personagem de filme de terror, muitos personagens de filme de terror, né, nem todos, mas muitos principalmente nessa época e tal, né, tu tinha que, e mais antigo do que isso, é uma pessoa que conseguisse falar coisas absurdas com a cara séria, sabe? Hoje em dia meio que tudo, a parte do cinema meio que avançou, né? As pessoas se normalizaram com esse tipo de coisa. Mas lá no Brasil, a ideia de tu pegar pra um cara interpretar um personagem, falar pra ele as coisas que ele ia falar, as coisas que ele ia fazer e como que ele tinha que se sentir, o próprio, né, José Mojica disse que não conseguia encontrar um cara que ele conseguia ver o cara lendo os textos do Zé do Caixão e ele sentia qualquer, sabe, verdade naquilo lá. As pessoas não conseguiam passar entrar no personagem, né? Justamente porque no Brasil não tinha muita exigência, experiência disso. A maioria das pessoas não estava nem ligada em como interpretar um personagem num filme de terror, sabe? Como é que é o vilão, como é que é a mocinha, como é que é as vítimas, como é que tu age diante de uma cena de terror, sabe? Que expressão que tu usa, que cara que tu faz, enfim, todas essas coisas, né? Mas depois de dar essa grande explicação, né? Porque eu acho que, considerando o fato de ser um diretor nacional e eu ter uma pouca noção da história dele, né? Mas eu vou guardar mais coisas para falar a respeito de quem foi José Mojica Marins no segundo programa, o programa de amanhã, assim eu consigo, né, dar uma alfinetada, né, uma pouco de pimentada, né, uma temperada, fazendo o programa ficar no estilo sem contexto que eu gosto, né? Mas agora sim, agora eu vou falar cena por cena, basicamente, comentar coisas que eu acho que são interessantes sobre essa obra como um todo, então vai ser spoilers pra caramba, sabe? Então vamos começar. A primeira cena do filme já é um negócio também, né? Totalmente brega e fora de moda, entendeu? Mas tem uma personagem que, na verdade, ela vai fazer parte da história também, que é uma velha, uma coroa cigana, sabe? E ela tá toda com um alerta, assim, dizendo assim, não assista esse filme, sabe? Saia do cinema agora. Realmente, ela tá falando com nós, como audiência, falando que vai ser uma coisa muito ruim. Se tu não, né? Se tu não aproveitar agora para escapar, tu vai estar condenado. Então é um negócio assim bem engraçado, sabe? Bem cafona mesmo, tal, mas né, para mim, né, eu não uso esses termos necessariamente como ofensa, sabe? Eu realmente consigo apreciar uma boa coisa canastrona, sabe? Eu consigo, sei lá, o fato de ser brega, de ser fora de moda não se torna aquilo obsoleto para mim, sabe?
Enfim, aí esse primeiro momento do filme vai se passar na Sexta-feira Santa, né? Por que que eu tô falando Sexta-feira Santa? Porque realmente não dá pra pegar assim e, tipo, essa é outra coisa muito interessante desse filme. O quanto eles conseguiram fazer o arco inicial do filme ser sobre uma data, né, tradicionalista aqui do Brasil e tal, mas é toda aquela coisa, assim, parte da vilania do personagem de Zé do Caixão nesse começo é sobre o quanto que ele não liga para as datas cristãs e que ele renega Deus, renega Cristo, sabe? Ele é um personagem que, na essência, é bem, tipo, não só ateu, claro, né? Mas ele, de certa forma, ele é um personagem assim, meio que niilista, sabe? Ele meio que nada na vida pra ele, né, importa, porque Deus não existe, essas coisas são tudo bobagem, né? E daí tal, nessa primeira cena ele tá assim, ele já tá enterrando uma pessoa lá, né? Ele chega com aquela roupa dele que com certeza é inspirada no Exu Veludo, né? Pra quem sabe, quem frequenta o Batuque, quem frequenta a terreira sabe do que eu tô falando, né? Aquela cartola preta, aquela capinha e tudo mais, a roupa dele toda preta também e tal. E ele, né, fala alguma coisa ali pra mulher que tá enterrando o marido, certo? Depois ele vai pra casa dele pra comer, né? Daí ele já reclama assim, que não aguenta mais esse povo do mato e tal. Sempre com essa choradeira e tudo mais. Ele já começa a deixar claro que ele não é um mocinho, sabe? Para quem não sabia exatamente quem era o Zé do Caixão, logo de cara as pessoas vão vendo que não vão acompanhar a história de um bom homem, né? E daí ele fala pra mulher dele, a Lenita, ele fala, Lenita, traga minha comida, né? Todas essas coisas também, né? É uma obra que, obviamente, as falas quase todas são machistas, sexistas, né? Tem que estar entendendo, tá vendo uma obra de 1960, ainda mais de um vilão, né? Não que o Zé do Caixão teria que se portar como um cavaleiro, sendo ele né, um assassino, um psicopata. Mas o ponto é de que, né, tem que ver que esse contexto, né, gente? Tem que ter essa maturidade para conseguir assistir uma coisa tão antiga, né? Ele traga minha comida e tal. E daí a mulher dele, ele fala assim, cadê a carne? Daí ele tá, não pode hoje, Zé. Hoje é sexta-feira santa. Dele o quê? Daí ele fala assim, não vai me trazer a carne, senão eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de comer carne. Daí ele tem uma frase que ele fala bem assim, ó, hoje eu como carne, nem que seja carne de gente, né? Ele fala assim pra mulher dele, e a mulher dele fala assim, cuidado, Zé, o diabo tenta. Daí ele responde assim, pois se eu encontrar ele, vou convidá-lo para jantar, né? Já adorei, sabe? Muito engraçado. Honestamente, pra mim, mesmo sendo um filme de terror, eu me divirto muito, né? Aí, quando ele tá saindo da casa dele, ele dá de cara com outros dois personagens que vão continuar fazendo parte do filme, né? Que é o Antônio e a Lenita. Antônio seria o melhor amigo dele, né? Já dá pra saber que eles têm uma relação de ir pra pescaria e tudo mais. E Lenita é a esposa do cara, né? Não, Lenita é a mulher dele, a Terezinha, que é a mulher do Antônio, sabe? Que é a outra mulher que vai fazer parte dessa história. Aí, né, logo numa cena seguinte tal, o Zé dá de cara com essa Terezinha na rua, né, sendo acompanhada por um outro sujeito que não é o Antônio. Daí o Zé já fala assim, deixa que eu levo a Terezinha pra casa lá, que ela tá indo, né, indo pra casa de uma amiga dela esperar o marido, né. Daí é o primeiro momento em que o Zé mostra que ele tem uma coisa assim que daí fica meio, o filme inteiro fica meio ambíguo, se ele realmente tem um poder de hipnose ou se é só um efeito de câmera que eles nos mostram pra gente ter a noção disso, sabe? Porque ele vai mandar o cara parar de acompanhar a Terezinha e ele coloca a mão no ombro do cara, depois ele fica olhando no rosto dele, sabe? Bem fixo nos olhos do cara e parece até que dá uns efeitos assim, alguma coisa lá dentro do olho dele, tá o filme todo em preto e branco, né? Tem isso também. E o cara simplesmente dá as costas e fala, não, tudo bem, tá certo, eu vou deixar, né? Aí quando o Zé tá levando a Terezinha pra casa, ele já pega e se aproveita e tenta... Ele realmente, né, comete o assédio, né? Ele beija ela contra a vontade dela, ela empurra ele, ela morde o lábio dele, empurra ele, xinga ele, fala assim, aqui não vai falar nada pro Antônio, mas espera que essa cena nunca se repita, né? E é isso aí. Aí, depois disso, a gente muda pra uma cena no bar, né? Esse bar vai aparecer algumas vezes e tal, e mais uma vez fica escancarado, né? Começa, quando ele chega lá no bar, todo mundo olha pra ele, dá pra te ver que uma coisa que vai ser a marca registrada desse filme, sabe? O Zé é um tremendo filho da puta o tempo inteiro e basicamente ninguém tem coragem de enfrentar ele, sabe? O porquê que ninguém se levanta contra ele é obviamente só por questões de roteiro, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que estivesse assistindo esse filme ia se perguntar por que as pessoas não se reuniram pra descer uma camaçada de pau nele. Mas nesse filme, né? Por algum motivo era mais fácil escrever esse tipo de obra e tal. Mas o ponto é, que é o seguinte, né? Rola uma confusão lá no bar, né? Mas vamos passar por partes. Ele chega lá e tal, senta na mesa pra jogar um jogo de carta com os caras, né? E de repente, assim, tem
ele fala, vou dobrar e tudo mais, assim, e daí dois dos caras estão jogando com ele desiste, e o terceiro pega e fala que tem uma trinca de reis, e ele fala que tem uma quadra de ases, né? Isso daí é pôquer, pra quem não sabe, ele ganha, só que o cara que perdeu, ele fala assim, não posso perder esse dinheiro, porque, né? Só que ele fala que precisa desse dinheiro, ele nunca fala por quê, mas ele não tá falando com uma ameaça, ele só tá soando desesperado, sabe? Aí o Zé do Caixão fala assim pra ele assim, ó, largue dinheiro, solte dinheiro, e o cara não solta, daí ele pega uma garrafa, assim, quebra uma garrafa e aponta a garrafa pro cara assim, larga esse dinheiro. E o cara fala que não, mas também não faz nada, não se levanta, não faz porra nenhuma. Quando vê o Zé, assim, enfia, assim, aquela caco de vidro, assim, na mão dele, assim, e atora os dedos dele fora, né? Os efeitos também são muito legal, porque, tipo, né, só pelo fato de saber que é livre de CGI, que tudo aqueles são efeitos práticos, que ele tiver alguma ideia, sabe? Pra tentar fazer com que ficasse minimamente, tipo, um apelo visual para a audiência que estivesse vendo, né? Imagino que seria uma coisa bem gráfica para a década de 60, bem chocante para muitas pessoas, inclusive, né? E daí ele atora o dedo do cara assim fora, daí ele fala assim, vai lá chamar o médico, eu vou pagar o tratamento dele, sabe? Então, mais uma vez, a coisa que tu sabe sobre ele é que ele tem dinheiro, pelo menos, né? Aí chega um doutor lá, o doutor Rodolfo, né? E ele fala, trata ali o fulano, que ele sofreu um acidente e pode deixar que a conta as contas, né, ficam por mim, né? Aí depois disso, assim, e tal, ele rola mais uma confusão, mais uma treta, que daí ele começa a dar em cima, assim, começa a dar em cima da guria que trabalha lá, sabe, assim, nesse bar, tipo, a atendente, a garçonete e tal. E daí quando vê, assim, um careca lá mal encarado que tava lá desde o começo nessa cena do bar. Não é. Nesse momento não é por causa da guria, agora que eu me lembrei. É outra coisa bizarra, que no momento que ele mandou chamar o médico, ele também falou pra outro cara que tinha ali assim, vá até minha casa e diga pra Lenita mandar o resto do carneiro, né? Porque, porra, agora que eu me lembrei que eu pulei essa outra cena icônica, né? Eu não sei quando exatamente que ela aparece, acho que antes dele entrar no bar. Mostra uma cena dele na janela, assim, comendo uma carne de carneiro. E é claro que, né, outra coisa que eu falei, porra, pro filme de terror, tu vai pensar que a cena impactante é um cara na janela comendo carne, né? Só que tem que entender todo esse contexto, sabe? 1960, o Brasil já ainda é um país religioso, ainda é um país majoritariamente cristão, mas nas décadas de 60, esse tipo de coisa assim e tal. E ele tava lá comendo carne assim, na Sexta-feira Santa, quando tava passando uma procissão, sabe? Aí até um padre leva pra ele, assim, fazer uma cruz, sabe? O sinal da cruz, e ele dando risada, assim, daí, pô, cena muito clássica. Daí quando ele voltando lá pro bar, ele fala assim pro cara, vá até a minha casa e peça pra Lenita mandar o meu resto do carneiro. Aí depois chega o carneiro, ele começa a comer. Já começa, peça, já, pum, né? Já começa por aí, imagina um cara comendo um pedaço de carneiro no meio de um bar, assim, bem loucão, sabe? Com a mão, assim, pega um pedaço de carneiro e vai dentando. Daí ele convida um cara assim, rapaz, vem aqui, tu tá com uma cara de fome, vem aqui comer um pedaço de carneiro. Ele fala assim, não, seu Zé, eu não quero, hoje é dia santo, não pode comer carne. Diz, vem aqui, guri, não vem com esse papo, que não sei o que lá. E quando vê assim, o careca mal encarado se levanta e fala assim: para com isso, ninguém tem coragem de enfrentar esse cara, eu vou enfrentar ele então. E daí, pera aí, mas agora que eu tô me lembrando, eu acho que além esse momento daí o careca fica puto, mas depois rola a cena que eu falei que ele tá assediando a atendente, porque exatamente, porque o careca se levanta na hora que ele tá assediando a atendente. Ele se levanta, ele chega lá assim e toca a mesa longe, assim, chuta, sabe? A cadeira que o Zé tava, ou a mesa que o Zé tava, o Zé cai assim no chão. Parece que vai rolar uma briga, vai rolar um desafio. Só que daí o Zé simplesmente se levanta, ele sobe assim no balcão, assim, do bar, sabe? Onde o cara fica atendendo, chuta o peito do cara assim, né? Com um golpe bem típico da luta livre, e depois dá um pisão assim nas costas do cara. Aí ele desce de cima do balcão e tipo assim, convenientemente, tem algum sujeito ali na plateia com um chicote, sabe? Seja lá por quê. Aí o Zé toma o chicote da mão dele e começa a descer ele chicotado assim na cara do careca, assim, e uns efeitos sonoros muito bizarros, parece que tá disparando laser, sabe? Aí, quando vê, chega o amigo dele, o Antônio, e fala, pare, Zé, vai matar esse coitado, que não sei o que lá. Aí, ele se calma, assim, tá? Fica mais tranquilo, e né, só chuta, assim, o careca mais uma vez, dá um chute no peito do careca. E daí, né, ele vai pra casa daí e tal. E daí, quando ele tá entrando na casa dele, já pra ver o que ele vai fazer, que daí ele tá assim comentando, né? Tipo, as motivações dele são claras, mas meio que nunca mostra de onde que vieram elas, sabe? Dá pra te entender que como se ele já fosse um cara meio que cuzão, meio perverso, né? Meio filho da puta.
E no momento que a gente começa a acompanhar essa história, é quando ele decide começar a fazer assassinatos, né? E a primeira pessoa que ele vai matar é a mulher dele. Sabe por que que ele vai matar a mulher dele? Porque ela não pode conceber uma criança, né? E ele é obcecado por ter um filho, sabe? Ele quer ter um filho e passar a linhagem dele, o sangue, a vida é a única coisa que importa, sabe? Depois que tu morre, tu desaparece, então tem que ter uma criança viva. Então, tipo, isso daí é especialmente brutal, sabe? É especialmente brutal que o desejo dele em matar a mulher dele é pelo fato de que ela não pode gerar uma criança. É uma coisa especialmente cruel, né? E daí ele chega lá na casa dele, ele já coloca assim um clorofórmio num paninho, e daí a mulher dele ainda, quando ele se encontra, a mulher dele ainda fala assim, perdão, Zé, eu fiquei enciumado quando tu disse que ia sair, porque, né, eu te amo tanto, eu gosto tanto de ti, eu te quero tão bem, e me lamento muito não poder te dar o filho que tu quer, daí... Ele fala assim, não se preocupe, tu vai me fazer muito feliz. Aí quando vê, ele bota a mulher pra dormir com clorofórmio, né? Depois disso veio outra cena, assim, que... Essa aqui realmente deve aterrorizar algumas pessoas, sabe? Porque é uma cena com uma aranha, sabe? Então, é uma aranha real, né? Já começa por aí, não tem qualquer efeito especial. Ele simplesmente abre, assim, um vidro, né? E ele coloca a aranha para caminhar no corpo da mulher, a aranha pica ela, eventualmente, né? E com certeza isso deve gerar muito pavor para várias pessoas da audiência, assim, tal, que tem medo de aranha, porque com certeza é uma aranha bem grande. E daí depois que a aranha pica ela e mata ela, ele guarda a aranha de novo, né? Chama o médico fala que ela morreu por causa de picada de aranha, né? É assim que pelo menos tiveram uma explicação, sabe? Ele não só matou a mulher como ele quis e ficou por isso mesmo, né? Mas ele assassinou a própria esposa, né? Pra deixar claro que ele é um maluco, ele é um psicopata, ele vai fazer as coisas que ele quiser, né? E por que que ele matou a mulher dele? Porque a mulher dele não podia dar filho pra ele, mas além disso ele já estava decidido de outra mulher que ele queria, que é a mulher do amigo dele. Não, ele já tá mostrando que ele é um grande filho da puta. Matou a própria esposa e ainda por cima quer a mulher do amigo, né? Então dá pra imaginar que não vai ser a última pessoa que ele vai matar, né? E depois disso tem uma cena muito aleatória com uma criança, só pra reforçar mais algumas características a respeito da personalidade dele, que ele tá andando na rua, ele vê um cara xingando uma criança, que provavelmente é filho dele, e ele chega lá e adverte o cara, fala assim, não se deve xingar uma criança, ele é a continuação da sua vida. Agora, vá lá, leve seu filho, mas sem magoá-lo. É, ele fala assim. Então é mais uma construção para te entender, bom, pelo menos para criança ele não vai fazer mal, né? Aí dá uma pequena passagem de tempo de 15 dias, mostra assim no calendário, né? Pelo menos ele esperou mais tempo, 2 semanas antes de cometer o próximo crime, né? E daí o amigo dele tá visitando a casa dele, o Antônio, e daí eles estão conversando sobre quando que eles vão ir pescar e tudo mais. E esse Antônio tá para casar com a Terezinha, que é a mulher que o Zé quer ter um filho agora, né? Ele se convenceu que vai ter um filho com essa mulher. E daí além dele estar falando sobre esse negócio de pescaria, o Antônio convida ele assim, não está afim de ir até o casebre da cigana, né? E o casebre da cigana é a mulher que a gente viu no começo dessa história, sabe? Que eu falei pra vocês que ela estava fazendo uma introdução e mandando a gente sair do cinema, porque senão a gente vai estar condenado. E daí ele fala assim, eu vou ir porque eu quero ver dois, como é que é mesmo, supersticiosos sendo manipulados por uma charlatã, né? Porque essa é a essência do personagem do Zé, sabe? Por que que ele comete esse crime tão frio? Porque ele não acredita que tem qualquer tipo de... Ninguém vai castigar ele, sabe? Não tem Deus, não tem vida após a morte, não tem nada dessas merdas. Pra ele, assim e tal, né? É... A única coisa que importa é estar vivo aqui, ser feliz, satisfazer seus prazeres, entendeu? Ele é um personagem, assim, que sintetiza o ateu niilista que quer viver a vida da forma plena, sem se preocupar com qualquer tipo, sem ética, sem moral, sabe? Claro que ele é um psicopata também, sabe? Mas a forma dele de enxergar o mundo que justifica ele a poder fazer essa barbaridade, né? Aí eles vão até lá e visitam a casa da cigana, né? Um cenário bem maneiro, provavelmente se a qualidade de imagem fosse melhor, dava pra prestar mais atenção em todas as coisas que tem dentro daquela casa, né? Aí entra os três lá, a Terezinha, o Antônio e o Zé do Caixão. Aí eles sentam assim numa mesa, né? O Zé do Caixão, a mulher começa do nada, tipo assim, a Terezinha vai falar com ela, dele fala, não precisa falar nada que eu já sei tudo nos seus olhos, né? Enquanto ela começa a se fazer um presságio, que claramente é um presságio ruim, ela começa a falar de morte, coisas ruins logo de cara, né? O Zé pega assim um cachimbo, né? Ele acende o cachimbo na mesa enquanto eles estão fazendo a previsão, acende com a própria vela que a mulher tinha colocado na mesa para reforçar a falta de respeito que ele tem pelos pelo misticismo, pelo ocultismo, por Deus, por qualquer coisa, né, que não seja a vida, que não seja a carne, que não seja o sangue, né? E daí depois o Antônio fala assim, então olha o meu destino, quem sabe tem coisa melhor. Daí a mulher olha pra ele e fala, não, o fio da sua vida já acabou, né?
O que importa é como tu vai fazer essa passagem, né? Você deve ser enterrado à meia-noite para que sua alma seja purificada. Então a velha estava cantando a pedra que esses dois personagens iam morrer. E nós, enquanto audiência, imaginamos que ela tá certa, né? Daí quando nesse momento o Zé fica puto, ele dá uma paulada assim na mesa. Cala-se, bruxa! Eu não aguento mais esse tipo de jogo, esse tipo de brincadeira, que não sei o que lá. Daí a Terezinha fala assim, ah, tá bom, nós vamos embora, mas quanto que eu lhe devo? O Antônio fala assim. E daí a velha fala assim, não, eu não posso... as forças do além não aceitam dinheiro quando tem presságio de morte envolvido, né? É daí eles vão embora, né? O Zé do Caixão reclama mais um pouco da velha, né? E daí depois disso, né, a próxima cena que a gente vai ver assim e tal é do assassinato do Antônio, né, esse amigo dele. Primeiro, o Antônio e o Zé do Caixão tem um diálogo até não tão curto, sabe? Que é o Zé do Caixão falando mais a respeito da forma que ele enxerga a vida, que ele fala assim, sabe por que que essas pessoas me temem? Não é porque eu rio da fé deles, não é por causa do jeito que eu me visto, ou por causa, né, das coisas que eu falo, porque eles sabem que eu sou mais forte, entendeu? Porque eu acredito em mim, eu não preciso de um Deus invisível, a religião só nasceu da ignorância, sabe? Em todo esse discurso assim e tal. Que, né, se tu leva... Pra começar, é um discurso que já tem certo impacto hoje em dia ainda, em 2021. As coisas que ele fala não é assim desprovidas de qualquer linha de raciocínio, mas naquela época, então, essas palavras eram ainda mais, assim, ultrajantes, né? Apesar de elas terem um pingo de verdade, né? Embora quem me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de visão, né? Eu não sou uma pessoa ateia, eu não sou uma pessoa que acredita só que a única vida que existe é a material, né? Mas eu quero dizer que tem uma linha de raciocínio por trás desse personagem, por mais maluco e doido que ele pareça, né? E conforme ele tá conversando com o Antônio, ele vai falando assim, ah, mas eu acho que não tem problema em acreditar em Deus, sabe? Ele, ah, porque você também é um ignorante, você também é um fraco. E ele fala assim, ah, mano, você pode falar o que quiser, Zé, mas eu tenho uma esposa e ela me ama, eu amo ela também. E ele começa a ver com os papos assim, mas clichê, mais uma coisa que tu viria realmente num diálogo na vida real e não as falas do Zé que claramente são ditas por um personagem, né? E daí o Zé vai vendo que ela vai ficando puto, ele tá em pé atrás do cara, ele pega um ferro que eu acho que é tipo aqueles ferros de mexer na brasa, sabe? Assim, que tu usa pra mexer numa lareira ou algo desse tipo. Aí ele pega aquele ferro e dá ele na cabeça do amigo dele, do Antônio, né? Aí ele arrasta esse amigo dele até o banheiro, coloca ele deitado assim dentro da banheira, né? Esfrega o ferimento dele assim na quina, né? Pra mostrar que ele caiu de cabeça assim no negócio e liga a água, né? E conforme vai enchendo a água, eu não sei se ele já sabia que o amigo dele ia se acordar ou não, mas o amigo dele começa a se alertar e ele vai lá e mata o cara, assim, né? Afogado e sufocado, né? Ele começa a esganar o cara e abaixando a cabeça do cara pro cara não conseguir se levantar mais. E ele morre, né? O amigo dele. Segunda vítima, então, do Zé do Caixana. E daí, né? Logo depois disso, a Terezinha chega em casa, vê o marido dela morto, né? E daí depois tem a cena do enterro, na cena do enterro lá que também o marido dela tá sendo enterrado, o Antônio, ela grita pro Zé assim, assassino, né? E as pessoas, né, depois mostram uma cena do Zé respondendo à polícia assim e tal, mas até aquele momento não tinha nenhuma prova a respeito dele, né? A única questão é que a mulher já sabia que o Zé tinha beijado ela, que o Zé desejava ela, então ela já tinha mais razão pra suspeitar do Zé do Caixão, embora todo mundo da cidade saiba que ele é um maluco. O ponto é que, né, encontraram o corpo do cara na banheira, né? É claro que eu tô tentando defender o roteiro, claro que não seria um roteiro tão bem afiado, né, em questões assim de, não teria nenhuma maneira. A história, eu não teria nenhuma maneira de descobrir que é o Zé. A história gira em torno dos acontecimentos dele, da crença dele, e, né, o ponto é como seria o desfecho dela, né, o que seria o destino desse personagem, que claramente é um ser humano horrível, né. Aí tem uma cena curta no bar, essa segunda cena que aparece o mesmo bar aquele, só que essa é muito mais curta. O Zé só chega lá no momento que tava as pessoas falando mal dele, sabe? Os caras assim, tem certeza que foi o Zé do Caixão que matou o Antônio? É, mas a gente não tem prova. Ah, nós deveríamos se reunir, botar esse cara pra correr. Aí o Zé do Caixão chega lá e fica assim, estão falando de mim, né? Aí ele vai lá e todo mundo fica quieto, né? Todo mundo se caga ali quando ele aparece, né? Aí quando vê assim, ele vai lá e compra um passarinho, que nem que ele chega lá, tem um pássaro assim na parede, ele fala assim, quanto que tá o pássaro? E o velho fala assim, o velho dono do bar, não, o pássaro não tá vendo. Ah, chega aí de conversa, ô, velho, quanto que você quer pelo pássaro, né? Daí ele vai lá e compra, ele fala, que tá o 2000? Daí 2000 eu não sei o que, né? Em 64 não tenho nem noção de quando era a moeda que circulava por aí, né? Depois disso ele vai lá e visita a Terezinha, né, com aquele pássaro. Ele chega pra dizer que vai presentear a mulher com o pássaro, a mulher fala, tá bom, Zé, vai embora. Daí quando vê ele entra assim na marra na casa dela, assim e tal. Daí ela fica, ai Zé, o que os vizinhos vão pensar? Ele fala assim, não se preocupe, não vão pensar nada. Não tem ninguém com coragem de estar na rua essa hora, né? E daí, essa cena daí, então, é a mais pesada, assim, da história,
Porque, né, ele espanca a mulher e estupra ela, né? Obviamente que leva em consideração. Tipo, pra começar, é pesado de qualquer maneira, né? Qualquer ano esse tipo de cena vai ser pesado. Mas o ponto é que não fica, né? Em 64 não tinha como tu fazer uma cena dessas com todos os efeitos, com todas as edições, com todas as técnicas de filmagem, né? Então, claramente que tu tá vendo que ele não tá batendo nela, né? Os tapas que ele acerta no rosto dela estão batendo de longe, os socos que ele acerta na cara dela, obviamente que também não é uma agressão real, né? Então, a cena se torna meio assim, meio canastrona pela maneira que ela tem que ser executada. Mas, né, e deixando de lado isso e sabendo o que representa na história, né, não deixa de ser algo horrível, né? O cara arrebenta a mulher, desce-lhe a paulada, tapas e socos na cara dela, fica até sangrando, e depois mostra assim, né? Só mostra ele levantando a roupa dela, que também, tipo, essa amostragem de carne também já era um, tipo assim, outra coisa assim, adulta, né, pro cinema daquela época, né? Já tava mostrando umas coxas da mulher e tudo mais, né, em 64, né? Mas não mostra nada além disso, né? Já pula pra cena pós-estupro, digamos assim. A mulher, ela tá acordada de novo, porque meio que ele desmaiou ela pra cometer o ato, né? Ele agrediu ela até ela apagar praticamente, né? E depois disso, né, mostra uma cena pós-estupro, ele tá de em pé, assim, se vestindo, e ela tá deitada, assim, se tapando com a própria roupa dela, eu acho, tá assim, você me desgraçou, Zé, não vou poder continuar vivendo, eu vou me matar. Daí ele olha, assim, pra ela e fala assim, ah, isso é o que todas dizem, mas nenhuma delas tem coragem de tirar a própria vida. A vida é muito melhor do que a morte. Daí ele chega assim e toca um passarinho morto, que de certo ele matou em algum momento, depois que fez o que fez, toca o passarinho morto em cima dela e diz, ah, outro dia eu volto para a gente, né, se falar mais ou se encontrar de novo e tudo mais. Daí ela fala assim, você nunca mais vai me ver. Eu vou, eu vou me matar e eu vou voltar aqui à meia-noite. Ah, esqueci de dizer também que o marido dela foi enterrado à meia-noite mesmo, né? Que foi o que a cigana falou que ele tinha que ser enterrado à meia-noite para a alma dele ser salva. Daí ela falou, e eu vou voltar à meia-noite e vou levar a sua alma. Então, né, aí que ela não fala exatamente o título do filme, mas dá pra entender que é esse momento daí, essa jura que essa mulher fez pra ele, que é o título do filme, né? À meia-noite eu levarei a sua alma, quem vai levar a alma de quem? Não é o Zé do Caixão levando a alma de ninguém, é essa mulher daí, a Terezinha, que fala assim que vai se matar e que vai voltar à meia-noite e vai levar a alma dele. Daí ele fala assim pra ela assim, ó, se pra onde você vai me levar tiver mulher como você, eu irei com todo prazer. Daí ele dá uma gargalhada assim, tchauzinho, e vai embora, assim, todo filho da puta. Cara, especial, falando assim, questão assim, de atuação, até esse momento o José Mujica Marins estava mandando muito bem, sabe? Em questão de que as expressões faciais que ele fazia e tudo mais, ele realmente conseguia falar umas coisas horríveis, nojentas, vilãs, né? E tá com uma expressão assim de conforto, de prazer, de alguém que, né, se sente bem em ser uma pessoa ruim, né? Então, e várias das frases dele, por mais que sejam bregas, não deixam de ser coisas horríveis, deixam de ser coisas violentas, que ele fala de uma maneira lúdica que ele tá se sentindo, sabe? Ele tá se vangloriando de ter sido uma pessoa horrível, de ter matado, de ter estuprado, de ter feito e acontecido, sabe? Então, realmente é um baita do vilão, sabe? Independentemente de qualquer coisa, né? Aí depois disso, quando ele tá passando, né, voltando pra casa dele, depois da cena pós-estupro, assim, tal, que ele conversou com a mulher mais uma vez, ele passa pro cemitério, assim, e tal. E daí é a hora que, não só bastando ele ter cometido assassinatos e estupros, é outra hora que ele tá, tipo, tá buscando sarna pras coisas, sabe? Ele chega no cemitério, tem, tipo, assim, uma oferenda, sabe? Com cachaça, com imagens. Não dá pra ver que tipo de imagem que é, sabe? Mas tem velas ali, tem cachaça, bebida. Ele pega as bebidas, chuta os negócios, sabe? Chega lá e começa a xingar, assim, sabe? Começa a falar assim que não existe morto, não existe alma penada, eu matei a Lenita, eu matei o Antônio, e ninguém pode fazer mal pra mim, sabe por quê? Porque eles estão mortos e eu tô vivo, e a única coisa que importa é a vida, é a carne, é o sangue, né? Então ele vai lá e profana profundamente as tumbas, ele inclusive toca assim uma garrafa de bebida assim, quebra numa lápide, sabe? Então ele tava mostrando que é o bichão mesmo, né? E depois quando ele tá voltando pra casa dele, ele anda por cima, ele passa na frente do casebre da cigana, e a cigana fala umas abobrinhas pra ele, sabe? A cigana é a única personagem desse filme, além dele mesmo, que também tem umas falas bem assim, sabe, bem sombria, sabe? Só que no sentido dela, ela não tá
Não sei se ela tá necessariamente rogando uma praga pra ele ou ela só tá lendo o futuro dele, de que ele vai se fuder, que ele vai se dar mal e que ele vai acabar se ferrando, né? E por algum motivo também ela é um personagem que o Zé não faz nada, ele fica olhando pra ela e xinga assim, cala-se, bruxa, sabe? Ele sempre dá uma patada nela, mas ele nunca coloca as mãos nela de maneira nenhuma, né? Aí ele chega assim e tal, de volta pra casa dele, né? E daí a próxima cena que mostra é uma mulher chegando na casa da Terezinha e ela tá enforcada, né? Aí depois disso mostra os uns caras lendo uma carta que a Terezinha escreveu sobre o suicídio dela, sabe? Sabe por que ela tava se matando, mas ela não tava acusando o Zé de nada, entendeu? Tipo assim, não sei exatamente o que ela escreveu na carta, porque nunca falam. A única coisa que eles falam assim, eu não entendi porque ela deixou essa carta e não acusou o Zé, sabe? Mas as pessoas, né, ainda assim têm que fazer perguntas pra ele e tudo mais, mas realmente ele não matou ela, ele só estuprou, só, entre várias aspas, estuprou ela e tal. Só que por algum motivo ela não queria que ele fosse pra cadeia, tanto é que quando ele tá depois lá vendo a tomba dela, ele tá assim, vendo assim, ele diz, essa idiota, eu não acredito que ela me matou só pra me tirar o meu filho, né? Porque ele imaginava que ela tava grávida, né? E daí ele pegou assim e falou assim, mas por que que ela não me denunciou, né? Então, até ele ficou em dúvida de por que que e no seu último pedido não foi para levar o Zé pra cadeia, né? Enfim, aí o médico, né, o Dr. Rodolfo, que era o cara que fazia as autópsias, né? Ele já tinha feito a autópsia do Antônio, agora tá fazendo a autópsia da Terezinha. Ele é o personagem que tinha mais motivos, mais razões para ter provas, né, de que o Zé tava por trás dessas coisas horríveis. E daí ele vai lá e executa o Dr. Rodolfo também, com outra execução, especialmente comédica, na minha opinião, sabe? Muito engraçada. Primeiro ele fala assim, sabe o que dizem, né, doutor? Quem tem olhos é pra ver. Então eu tenho que me certificar de que tu não vai poder assistir nada. E daí não vai poder ver nada, né? Não, você não vai poder ver coisas que você não deve ver. Aí ele pega e enfia os dois dos dedos dele, né? Que pra quem não sabe, ele tem aquelas unhas pontudas e tudo mais. Ele enfia dois dedos assim na cara do doutor, né? Mais uma vez com um efeito muito precário, né? Um efeito digno de Brasil de 1964, né? E daí o cara cai no chão, assim, com os olhos dele ensanguentados, né? Daí o Zé toca um fluido em cima dele, pega um papel, acende com um isqueiro. Primeiro ele acende o cachimbo dele, sabe? Essa é uma das coisas que eu falei, que ele tem um. Por mais que seja um personagem assim, né? Que tenha todas essas questões da cafonice, de ser brega, tem um requinte de vilania, algumas coisas que ele faz, sabe? Ele acendeu o cachimbo antes de tocar fogo no corpo do cara é especialmente cruel, é especialmente assim, uma coisa de alguém que não enxerga outro ser humano como equivalente, né? Até porque ele nunca destacou, ele nunca escondeu, né? Ele sempre falou que ele se vendia mais como superior aos, aos outros, né? Aos outros seres humanos, justamente por ele não ter medo de Deus, não ter medo do diabo, não ter medo do espírito. É isso que ele acreditava que tornava ele, né? Alguém melhor, alguém mais forte do que os outros seres humanos, né? Aí depois disso já tá chegando perto do final do filme, esses são os últimos 30 minutos, e aí a gente vai ver uma cena bem boa, sabe? Outra cena que, tipo, uma das que, em questão assim de atuação, em questão da montagem da obra mesmo, eu diria que é uma das melhores, sabe? É um monólogo de quase 5 minutos, Zé do Caixão, né? Que pelo que eu dá pra entender, ele tá dentro de casa meio alcoolizado, e daí acho que tá chegando perto da meia-noite, sabe? E daí ele tem um baita do monólogo, desafiando Deus e xingando os mortos, mas meio que dá pra ver já que ele tá ficando com medo, sabe? Por causa que começou a vir um vento, começou a dar um barulho de raio, de trovão, e ele começou a se lembrar, tipo, enquanto ele tá falando, antes dele começar a falar um monte de coisa, primeiro nós, enquanto audiência, ouvimos a voz de vários das pessoas que ele matou, sabe? Ele ouve a voz da mulher dele, a Alinita, dizendo que amava muito ele ouve a Terezinha rogando praga pra ele ouve o Antônio falando que tava muito feliz que ia casar, né? Então é como se ele estivesse sendo atormentado, né, pelas pessoas que ele matou e tudo mais, e a ideia, e mostra o quanto que aquela frase que a mulher falou pra ele, que ela ia voltar à meia-noite pra pegar ele, tava morando na cabeça dele, sabe? Mas ele tem um baita de um monólogo, assim, tal, que ele bebe mais um trago, quebra uma garrafa, sabe? E xinga Deus e fala assim: eu te desafio, se Deus existe, tanto tem que me ferrar, eu quero ser punido, entendeu? Quero que as almas me castiguem, sabe? Não existe reencarnação, não existe nada, né? Ele tá bem. Ele é bem assim como posso dizer aquele termo, assim, é blasfêmia pura, sabe? Essa cena aqui e tal. E é muito bem executado, sabe? Porque, como eu falei, ele consegue manter-se de cara séria enquanto ele tá falando um monte de coisa absurda, né? Aí, a próxima cena que a gente vê daí é o enterro do doutor, né? Mostra o doutor sendo enterrado. O Zé fala mais algumas abobrinhas lá, porque ele é que é o coveiro da cidade, né? E todo mundo sempre olhando pra ele com uma cara, né? De que não confia nesse cara, que não gosta desse cara, até porque sabe que ele não é flor que se cheire, né? E daí nós chegamos, então, no dia 2 de novembro, sabe? Pra quem não sabe, dia 2 de novembro é dia de finados, né?
No México é 31 de outubro, Dia dos Mortos, mas aqui nesse filme eles chamam de Dia dos Mortos também, sabe? Não a chamam de Dia dos Finados. Então basicamente, esse filme se desenrola entre a Sexta-feira Santa e o Dia dos Finados, né? Então, rolou alguns meses, pelo menos dá pra dizer que o Zé do Caixão matou muita gente muito rápido e ele compassava alguma coisa, né? Acho que Sexta-feira Santa é em abril, então entre abril e novembro dá bastante tempo, então, pra matar 3 pessoas? É, 3, 4 se tu considerar a Terezinha culpa dele, né? E daí então começa assim, tal, com a cena dele chegando no bar de novo, né? E daí, primeira coisa que ele chega, tem 2 caras querendo largar, porque é 9 horas, e 9 horas no Dia dos Mortos, já tá ficando meio tarde. Deus Zé chega assim, não acredito que vocês estão indo embora às 9 horas, né? Vamos ficar aí. Ele, não, seu Zé, que hoje é Dia dos Mortos, né? Não pode ficar na rua. Ah, bobagem, isso daí é história pra enganar a criança. Ó, se vocês ficarem aí, eu vou pagar a bebida pra vocês, entendeu? Pra todo mundo, ele fala assim, quem quiser ficar bebendo, hoje é por minha conta. Dá pra te ver que ele tem dinheiro, né? Então ele fica aí nessa daí, né? E daí ele chega pra guria que trabalha no bar de novo, né? A guria que ele já arrumou encrenca antes por causa dela. E daí ele chega assim, dá uma grana pra ela, sabe? Ah, toma o dinheiro. Ah, não, daqui a pouco tá vindo meu tio e ele não gosta que eu aceite dinheiro de estranhos. Daí ele fala, não, mas não importa, o que seu tio quer, eu quero te presentear. Aí chega o tio da guria, o tio da guria pega assim e fala, que isso, já foi, recebeu o adiantamento? Daí ele diz, não, esse dinheiro que me deu foi o seu Zé. Daí ele fala assim, ah, não, pega o seu dinheiro de volta. E o Zé do Caixão fala assim, não, eu dei pra tua sobrinha. Ela, pega o seu dinheiro, ela não vai ficar aceitando presentes de você. Daí ele fala, não, não quero, o dinheiro é dela. Aí o cara pega e toca o dinheiro assim no chão, sabe? Fala, ah, se tu não quer ter dinheiro de volta, então fica aí. Aí quando ele tá indo embora com a sobrinha dele, o Zé, pega assim, ele fala assim, volte aqui, ajude esse dinheiro, pegue esse dinheiro do chão. Daí o cara fala assim, ah não, já chega, tá na hora de uma desforra. Tipo, ele dá um mini discurso dizendo que o Zé do Caixão oprime todo mundo. Só que é muito engraçado que enquanto ele tá falando essas coisas, ele vai se aproximando do Zé. O Zé chega até uma estátua de Cristo que por algum motivo tem uma coroa de espinhos de verdade, sabe? Ele pega aquela coroa de espinhos na mão, né? E o cara chega na cara dele e começa a gritar assim: eu não vou pegar o dinheiro do chão. Tá entendendo, Zé do Caixão? Eu não vou pegar o dinheiro do chão. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tipo, o cara fica falando um monte de merda na cara dele. Já sabe que ele é um maluco, já sabe que ele é um psicopata. Tipo assim, cara, o que tu achava que ia acontecer? Tu devia ter dado o primeiro golpe, então, né? No final da história, ele fica falando um monte de abobrinha na cara do Zé. E o Zé enfia aquela coroa assim na cara dele. Assim, ele fica. Ah! E daí ele pega assim. Daí o Zé do Caixão manda ele pegar dinheiro, ele cata o dinheiro, assim, agora entrega o dinheiro pra sua sobrinha, né? E daí todo mundo ficou cagado assim no bar olhando pra ele de novo, né? Como sempre. E daí chega uma mulher de viagem, sabe? A mulher que ela fala que veio. Ah, sabe onde é que mora a fulana Queiroz e tudo mais? Diz os caras falam, ah, ela mora bem longe, pra lá do cemitério. Daí a guria pede pra alguém acompanhar ela, ninguém tem coragem de se acompanhar ela, né? Exceto quem? O Zé do Caixão, né? Aí o Zé do Caixão, deixa que eu te acompanho lá aqui. É que só tem covarde nessa cidade, então deixa que eu te levo lá. Ela fala, tem muito gentil da tua parte, então. Daí um cara fala assim, ah, se a senhorita quiser, a senhora pode dormir na minha casa hoje e amanhã tu vai lá pra casa da fulana. Dizer, não, eu prefiro passar a noite já na casa da minha tia. Daí o Zé do Caixão até fala assim, ah, se alguém aqui tiver coragem, eu concedo o meu lugar pra acompanhar a moça. Aí ninguém fala nada deles, ah, tá bom então, viu só? E na hora que ele tá saindo, ele ainda fala bem assim, vou passar na encruzilhada do cemitério. Quem quiser me encontra depois lá. E dá uma risada, assim, sabe? Muito bom, muito cômico, né? E daí ele vai levando a mulher até a casa da tia dela, né? Ele vai conversando com a mulher, inclusive eles vão se dando bem, porque ele vai alfinetando, fala que o povo supersticioso. Ela primeiro comenta, ah, esse povo do interior é muito supersticioso, né? E daí ele fala, ah, não, isso daí é desculpa para não reconhecer a própria fraqueza. Eles botam a culpa nos mortos, eles botam a culpa em Deus, no diabo, só para não reconhecer que eles são os fracos, entendeu? Daí os dois vão se entendendo e a mulher até fala assim, ah, aqui chegou a casa da minha tia e tudo mais, tu não quer entrar um pouco? Daí ele fala, não, a sua tia e eu não nos damos muito bem, eu prefiro que eles nem saibam que eu te trouxe até aqui. Então, né, seja lá quem for a tia dela, né? O nome da mulher é Marta Queiroz, né? A família dela é a família Queiroz, mas eu não sei quem é essa gente no roteiro do filme. Tenho quase certeza que não tinha sido mencionado até esse momento, né? E daí a mulher fala assim, ah, então eu espero pelo menos conseguir te ver antes de ir embora. Ele fala, ah, não tenha dúvidas que de alguma forma a gente vai se encontrar. Aí na hora que ele tá indo embora, ele já tá assim, ah, essa mulher parece ser bonita, parece ser inteligente, quem sabe ela é a mulher perfeita para me dar um filho. Se eu fazer as coisas direito, essa daí não vai escapar de mim, né? E daí
no meio dos pensamentos dele, né? Como ele fez o trajeto de passar na frente do cemitério, quer dizer que ele ia passar de novo na frente da casa da cigana, e a cigana mais uma vez para ele para falar coisas que, quando ele ouvir, os ventos nas árvores não são os ventos, são as almas penadas, sabe? Quando ele ouvir passos atrás dele, quando ele vier não tiver ninguém, é que não é ninguém mesmo, são os mortos que vieram atrás dele, que agora chegou a hora, né? E daí, porque justamente hoje é o dia dos finados, dia dos mortos, todas as coisas estão se encaixando, né? Dele chega, ah, esse bruxa, eu já vou fazer o seu caixão essa noite, porque a próxima vez que eu lhe encontrar, né? Ah, não, agora que eu me lembrei, esse discurso que essa velha fez foi na hora que ele tava indo, ele ainda tava acompanhado com a mulher. Porque eu me lembro que ele falou assim: vou fazer o seu caixão hoje, quando eu voltar, acho bom não te encontrar aqui fora, que não sei o que lá. Aí quando ele tá voltando, o problema é que, né, assim como as palavras da Terezinha moraram na cabeça dele, as palavras dessa velha também começaram a morar na cabeça dele, sabe? Enquanto ele tava voltando já pra casa dele, deu pra ver que ele já tava meio que ressabiado, sabe? O filme fica sem trilha e tudo mais, só ouve os passos dele, ele começa a ficar assim, sabe, olhando pros lados, daí quando ele tá chegando no cemitério, ele começa a ficar já assustado já e tal. E daí ele pega e quando começa a ouvir os ventos, ele fica nervoso e começa a ouvir a voz da velha, assim, quando se ouvir os ventos nas árvores, não são os ventos, são as almas penadas. Aí, assim, quando vê, ele fica, começa a ouvir uns passos, um barulho de galho quebrando, e ele cata um revólver, né, que pelo jeito ele anda armado, e ele dá 3 tiros, assim, pá, 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 aí tu vê que ele já tá apavorado, né. Mais uma vez, dessa cena em diante, tipo assim, toda essa cena do Zé do Caixão sozinho, agora até o final, vai durar, tipo, uns 13 minutos, sabe. Vai ser ele atuando sozinho, praticamente, e com as aparições que ele vai ver, né? E honestamente também a maior parte em questão assim, de interpretação mesmo, sabe? Considerando o quão bom ele foi mostrando poder e segurança, e se sentindo forte, se sentindo foda, nesse momento que o personagem dele devia ser o completo oposto, ele devia estar assustado, sem ter nada pra se assustar, sabe? Ele tinha que estar apavorado, só olhando pros lados. Tu começa a ver que pouco a pouco o Zé do Caixão tá ficando muito assustado, né? Ele tá ficando nervoso, ele começa a correr, ele tropeça, ele cai, ele já começa a se machucar e sangrar. Aí, quando ele tá saindo, quando ele tá pra sair do cemitério, assim, a, o- a capa dele fica presa num galho e ele cai, né? Aí nesse momento ele já tá sem a capa, tá sem a cartola, já tá com o rosto machucado, tu vê que ele já tá tipo assim, pô, não tá mais parecendo fodão, né? Isso que até agora não aconteceu nada. Ah, não, já tinha acontecido algo assim. Depois que ele dá os tiros, né? Que ele tinha ouvido os passos, não sabia quem era, ele vai acender assim o cachimbo dele, aí chega uma alma assim, fala pra ele assim, fogo. Aí ele vira pra alma, é a alma do Antônio, né? Que é o cara lá, o amigo dele que ele matou. Então é por causa disso daí que ele sai correndo e tropeça e perde a capa e tudo mais. Aí ele, quando ele tá saindo do cemitério, ele tá vendo umas luzes dele e fala assim, ah, finalmente estou salvo, né? Porque ele acha que tá vendo a procissão das pessoas religiosas, né? A mesma procissão que ele tirou sarro lá na Sexta-feira Santa, no caso. Só que, né, não é a procissão, ele tá vendo que é almas, né? Almas penadas, que a velha também tinha dito pra ele, né? Que do jeito que ele tinha ofendido os mortos, nessa noite ele ia dar de cara com a procissão das almas, né? E daí ele fala, não pode ser, tem que ser uma alucinação. Daí ele fica todo assustado e sai correndo, sabe? E né, nada do que eu falar aqui vai fazer jus. Realmente as pessoas teriam que assistir mesmo, ver que por mais que os efeitos especiais não, claro que não são efeitos especiais com o padrão 2021, entendeu? Há uma penada simplesmente as pessoas aparecendo com um filtro das cores invertidas, sabe? O filme já é em preto e branco, então ele invertiu a paleta de cores e tudo mais, sabe? E é isso aí, sabe? É tipo, sabe aquele meme que as pessoas compartilham na internet hoje em dia com o Beto Pera, sabe, com o rosto dele invertido, né, o Senhor Incrível, é aquilo lá, é esse efeito especial que tinha, né, aí ele volta correndo pra trás, ele cai lá no cemitério, sabe, e daí é aquela coisa, né, que por que que o cara que tá assustado ia cada vez mais entrar pra dentro do cemitério, né, mas é a cena que tem que ver, entendeu, essa cena inteira é só ele contracenando, sabe, ele caindo, ele rolando, ele escutando vozes, né, ele enxerga o fantasma de Terezinha também e tal, e depois ele entra na própria catacumba, na própria sepultura, né, e ele chega no caixão da mulher dele, no caixão do amigo dele, no caixão da Terezinha, chega num caixão assim que tá o nome dele, e depois ele tenta sair mais uma vez lá da catacumba e aparece assim os espíritos carregando o corpo dele dentro do caixão, sabe? Daí ele se apavora, ele dá um grito assim, ah! E tipo, honestamente, tudo isso daí, essa performance funciona pra caralho, sabe? Ele consegue fazer caras e bocas muito boas, ele dá gritos, né? Primeiro ele dá gritos de raiva, de xingando, de tipo assim, não pode ser verdade, eu não acredito, entendeu? E depois ele dá uns gritos assim, de medo, de pavor, de terror, sabe? Com a voz dele fica fina e aguda e tudo mais. Então, né?
considerando a atuação que ele faz e a postura que ele tinha mantido até aquele ponto desse filme, serviu para mostrar realmente o potencial teátrico do José Mojica Marins, sabe? Ele consegue fazer uma cena que tá ele sozinho, praticamente, sabe? Correndo de um lado pro outro, sabe? Durante quase 13 minutos funcionar. É um dos momentos mais interessantes do filme, que eu, particularmente, sempre fico entretido, né? Nas 2 vezes que eu vi, eu assisto essas cenas prestando atenção, enxergando bem, olhando bem na cara dele, sabe? O pavor, o medo. Eu vou te dizer que é tão bem atuado que até dá pra sentir pena, não do personagem, né? Porque o personagem dentro do caixão é um corno, né? É um assassino, um estuprador, um violentador. É claro que tu não sente pena do personagem, mas tu chega até a ter um pouco de pena do ator, tá ligado? Porque ele tá conseguindo, né? Tu tá enxergando tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero, tanto pavor ali na cara do José Mojica Marins, né? Do Zé do Caixão, que tu fica tipo assim, caralho, ele tá fazendo uma performance bem foda, né? E daí as últimas cenas do filme, assim, tá, os últimos 1 ou 2 minutos do filme, é um cara falando assim, eu ouvi uma gritaria aqui no cemitério, daí eu chamei vocês porque eu não tinha coragem de vir sozinho, sabe? Aí tá vários moradores da cidade, né, com umas tochas e tal, indo investigar o que que tava rolando no cemitério. Eles descem até as catacumbas, né, onde realmente deixam os corpos, os caixões, depois eles enterram os caixões e tal. E daí eles encontram o corpo do Zé do Caixão, assim, tal, com a cara dele toda esfolada, meio que não fica claro, sabe? Eu acho que é pra deixar realmente uma margem, uma interpretação para as pessoas acreditarem que rolou um ataque, sabe? Tipo assim, os espíritos realmente se materializaram e rasgaram a carne dele, porque a pele dele tá completamente dilacerada, sabe? É como se alguém tivesse rasgado a pele do rosto dele. Então, né, não consigo imaginar que ele tenha feito isso sozinho, sabe? Daí ele já tá morto, sabe? O corpo dele tá caído, ele tá com tipo de cabeça pra baixo, sabe? Ele tá deitado em algum lugar que a cabeça dele tá caindo pra fora, assim, sabe? De cabeça pra baixo. Que é o mesmo jeito que ele tinha ficado no final daquele monólogo dele lá na casa dele, que ele tava blasfemiando contra Deus, né? Então esse é o final do filme, esse é o desfecho do filme, entendeu? Era um filme do ponto de vista de um vilão, de um personagem que é um vilão, né? A gente acompanha ele fazendo as vilanias dele, as matanças dele, né? Só que, pelo menos, né, toda a história na cabeça do José Mojica Marins era orquestrada de um ponto de vista que o personagem ia se dar mal, né? Toda a construção, tudo que a gente viu ele fazendo, era pra ele se dar mal no final, né? As matanças que ele fez, os crimes que ele cometeu e as profanidades que ele falou contra os mortos, contra os espíritos, contra Deus, contra a reencarnação, entendeu? Contra a religiosidade como um todo, né? Não dá pra negar que tem uma crítica a religiosidade cristã, mas outras coisas que ele fala não tem nada a ver com o cristianismo, sabe? Reencarnação não é uma doutrina cristã. A reencarnação é uma doutrina espírita. Então dá pra ver que o personagem, né? E até as oferendas que ele via lá no cemitério, entendeu? Isso daí já, por mais que não dê pra te enxergar o que que é, oferenda no cemitério é bagulho que remete ao batuque, que remete a quimbanda, sabe? A própria bruxa também, a cigana, que ele chama de bruxa, mas, né, dá pra ver que é um filme que tenta expor um cara cético, sabe? Não só cético, psicopata, niilista, né, ateu, todas as características que realmente dão uma profundidade pro personagem maior do que inicialmente ia aparecer, sabe? E no final ele é um cara que se dá mal, né? Ele aprontou tanto, ele fez tanto sacanagem e meio que optaram por fazer o algoz dele ser só os espíritos, sabe? Meio que tu não sabe o que aconteceu com ele, se alguém realmente executou, né? Podia ser um filme que ele era morto pelas mãos de alguém, né? Por algumas das pessoas da cidade, mas preferiram colocar a culpa da morte dele nos espíritos que ele tanto zombou, né? Nas pessoas que ele matou e depois voltaram pra assombrar ele e deixaram. Que eu falei, a cena toda vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena por causa que nesse mesmo filme o Zé do Caixão consegue nos mostrar dois lados dele. Ele consegue mostrar o lado dele totalmente assim, prepotente, arrogante e abusador, sabe? E ele tem, quando ele tá falando as falas, tu vê o rosto dele assim brilhando, sabe? Fica muito satisfeito quando ele tá falando as coisas e quando ele tá executando as mulheres e os homens que ele mata também, sabe? Dá pra ver que ele se delicia em ser um vilão. Mas ao mesmo tempo, toda aquela cena ali, tá, ao final dos últimos 13 minutos do filme, desconstrói por completo essa imagem, sabe? Tu vê ele cada vez mais sucumbindo, ficando louco, com medo, se sujando, se machucando e rolando escada abaixo, sabe? E tu vê um cara assim miserável, sabe? Tu consegue, só pela linguagem do corpo dele, sabe? Tu tá vendo assim, mano, eu não sei o que tá acontecendo com esse cara, mas ele tá mal, ele tá assustado, ele tá sofrendo, ele tá com medo, né? Então eu realmente acho que ele mostra um grande potencial como ator, tá ligado? Porque ele consegue mostrar duas coisas bem distintas. O que ele mostra na primeira 1 hora no filme, na primeira 1 hora do filme, e depois o que a gente assiste nos últimos 30 minutos, né? Com vai e volta, né? Mas, enfim,
dá pra te enxergar bastante coisa diferente e tal, né? Então é isso aí, é uma experiência que eu recomendo pra quem consegue se distanciar de 2021, né? Consegue ver um negócio que é brega, é cafona e tudo mais, né? Que eu falei, eu não tenho problema de ver isso, eu consigo ver um negócio, né? Que eu sei que, tipo assim, pô, se fosse feito hoje em dia eu estaria enxergando com outros olhos, mas não foi feito hoje em dia, sabe? Foi feito, sabe, há quase 60 anos atrás, né? Daqui a 3 anos vai fechar 60 anos que esse filme foi feito já. Então, né, é um negócio assim, é uma parte histórica, sabe? E pra quem gosta de filme de terror que nem eu acho que vale a pena a pessoa se permitir assistir, sabe? É um filme que tem menos de 1 hora e meia, sabe? Eu já vi 2 vezes e eu confesso que eu me diverti, né? Mas é que eu tenho essa capacidade de me divertir com coisas assim. Caralho, a gente tá fechando 1 hora. Nunca imaginei que ia falar tanto assim desse filme, né? Bom, agora não tem mais o que fazer, né? A única coisa que eu posso deixar claro, né? Que eu vou tentar me empolgar menos em programas futuros e tudo mais. Ou se não, esses programas vão todos durar 1 hora mesmo e é isso aí, entendeu? Quem quiser, ouve aí na íntegra e vai ver minhas opiniões bem detalhadas sobre questões artísticas e tudo mais, né? Mas é isso aí, né? E daí amanhã eu vou estar analisando o segundo filme de Zé do Caixão, né? Deixa eu me lembrar aqui o nome, que ele também tem um nome bem brega, bem cafona. Eu já assisti esse filme também, ano passado, só que eu não me lembro. Eu acho que essa noite encarnarei no teu cadáver, sabe? Algo tipo assim, entendeu? Vocês vê que mantém essa mesma linha, né? E daí eu vou dar mais uns comentários a respeito sobre a vida do Zé do Caixão, quem que ele foi, o que que ele fez, né? E porque, honestamente, eu acho que é um tinha uma figura que é no mínimo assim para as pessoas que têm alguns gostos. Essa noite encarnarei no teu cadáver, o nome do filme de 67, né? 3 anos depois e tal, né? Eu acho que é uma figura que vale a pena comentar algumas questões assim, tal, principalmente pessoas que nem eu que gostam de fazer coisas diferentes, né? Que gostam de escrever ou que gostam de produzir conteúdo, né? Essa é uma história de gente que há muito tempo atrás tentou fazer algo diferente, sabe? Algo que diziam que não era legal, que não era normal, que não era coisa de brasileiro, né? E daí ele foi lá e se investiu, correu atrás, e de um jeito ou de outro ele conseguiu se tornar famoso, né? Mas eu vou deixar esse tipo de pauta aqui para elaborar um pouco mais a respeito sobre quem foi o Zé do Caixão, o que que ele fez, e coisas que eu fiquei sabendo a respeito da figura dele, da carreira dele, né? Antes de eu fazer a análise do segundo filme dele, né, que eu vou fazer amanhã. Então é isso aí, né? Amanhã eu tô de volta trazendo mais um review de filme de terror nesse, né, Monkey Madness de 2021. Valeu!